Morning! Sextou e nós estamos aqui fazendo o nosso devocional 8/21, segundo o Evangelho de Lucas. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, vai acontecer um evento que eu, Elaine Violine, estava contando os dias e agora eu estou contando as horas para viver essa experiência. Um evento, um avivamento através da vida e do ministério da apóstola Catherine, que veio de lá dos Estados Unidos, da Five Church, para o Brasil, trazer toda essa unção dela que ela carrega. Para quem não conhece o ministério da apóstola Catherine, eu vou deixar aqui o link do Instagram dela, logo abaixo da descrição do convite da Conferência Asas que vai acontecer em Orlando. Eu vou deixar o Instagram da apóstola. E hoje eu vou viver esse presente, essa oportunidade que o Senhor traz para nossa nação, que é receber essa unção. E depois eu quero compartilhar com vocês tudo o que foi vivido nesse dia 9 de janeiro. As minhas expectativas estão no Senhor, mas conhecer e viver e receber a unção dela aqui na nossa geografia é algo que eu estou glorificando muito o nome do Senhor, porque o Senhor tem levantado um exército de mulheres, as mulheres posicionadas e remanescentes para o reino de Deus. Então amanhã trarei aqui um pouco e colocarei também nas redes sociais, quem sabe faço uma live trazendo aí tudo aquilo que foi derramado na nossa geografia. Mas se você é brasileiro, já ore por isso, porque será algo, literalmente um divisor, uma transformação. Eu creio nas promessas de Deus para o nosso país e grandes coisas o Senhor fez até aqui. E vamos ao nosso devocional de hoje. Capítulo 8 de Lucas, ele também é cheio de revelação. Capítulo 8 de Lucas, o que eu trouxe aqui para o nosso momento? Eu trouxe 3 pontos. Entre o silêncio, o medo e o envio, quando o reino de Deus ele confronta o nosso coração. Para começar isso, o versículo 15 do capítulo 8 diz assim: a semente que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Aqui a revelação, o capítulo 8 revela algo profundo. O problema nunca foi a palavra, nunca será, mas sempre foi e sempre será o coração que a recebe. A mesma semente ela é lançada desde que Deus é Deus, desde a criação, desde Gênesis. O mesmo Jesus se manifesta, mas as respostas são diferentes. E nesse capítulo vemos 3 diferentes movimentos claros do reino. A palavra que busca a terra boa, o poder que liberta um homem, mas assusta uma cidade, e o milagre que ressuscita uma menina, mas pede silêncio. Jesus ele não age no automático, por isso que nós precisamos nos exortar da ação no automático. Ele governa tempo, exposição e direção. E a aplicação espiritual e emocional, eu quero trazer o olhar para vocês refletirem e meditarem na parábola da semente. Nem todo bloqueio espiritual é falta de fé. Às vezes é o excesso de ruído, de feridas abertas, distrações emocionais, medo de mudança. E aqui no capítulo 8, Jesus deixa claro: corações rasos desistem, corações feridos se fecham, corações divididos se distraem, corações rendidos frutificam. Deus não procura a perfeição, ele procura disposição para ser transformado. Olha só, quando a gente chega na parte do endemoniado Gerazeno, o milagre que libertou um homem e assustou uma cidade. Esse ponto, eu parei, eu falei: Senhor, depois daquele povo ver o que Jesus tinha feito, eles foram para um lugar de medo. Quando Jesus pergunta o nome, olha o nome que vem: Legião. Ali não havia apenas opressão, havia domínio total. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e imploram para não serem lançados no abismo. Eles entram nos porcos e a manada inteira se lança ao precipício. E esse contraste ele é proposital: o homem restaurado e os porcos destruídos. O mal ele não preserva, o que ele toca ele destrói. Depois do milagre, o homem está vestido, lembra que já fazia muito tempo que ele não usava roupa? E ele estava em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E antes, aonde que ele estava? Aonde que esse mesmo homem estava?
Esse é o verdadeiro milagre. Mas a reação da cidade surpreende. Olha o que diz no versículo 37. Todo o povo da região suplicou que Jesus se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Você tem visto milagres, você tem ouvido milagres, mas você vai para esse lugar de medo, igual o povo daquela região? Sim, aquele povo teve medo de milagre. Por quê? Por que ele teve medo do milagre? Essa é uma pergunta importante. Quebrou estruturas, mudou padrão, desorganizou o que eles haviam normalizado. Eles preferiram os porcos ao homem restaurado. É uma frase que em algumas pregações, quando eu escutava, causava algo assim de falar, meu Deus, olha esse povo. Mas aqui na palavra de Deus isso deixa claro. Preferiram a segurança do conhecido, mesmo que tivesse uma legião de demônios ali, à presença de Jesus. Nem todo mundo quer Jesus quando ele muda sistemas. Jesus respeita o limite deles. O que Jesus faz? Ele entra no barco, mas deixa algo poderoso para trás. Ele dá uma ordem para aquele homem que estava implorando para ir com Jesus. Volta para casa. Aqui, permita-me acrescentar algo que veio em revelação para mim. Quando Jesus fala com esse homem, em revelação em espírito, eu escuto uma frase: fica aqui, volta para sua casa e salva a sua geografia. O homem liberto, ele quer seguir Jesus, mas Jesus diz: volta para casa e conta tudo o que Deus fez por você. Em outras palavras, não mude de cidade, não fuja da sua história, seja testemunho onde você foi liberto, liberta. A cidade que expulsou Jesus ficou com um homem que agora carrega Jesus. E o reino ele avança assim. A menina ressuscitada, o milagre que precisou de silêncio. Se você ler o capítulo 8, você vai ver os detalhes. Os pais ficam maravilhados quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. E Jesus ordena, não contem a ninguém. Isso não é contradição. Naquele momento Jesus pedia discernimento, porque naquela hora, aquele milagre não precisava de plateia. Aquele milagre não suportava exposição imediata. Entende como Jesus age? Ele não precisava de narrativa pública naquele momento. Jesus protege a criança, a família e o processo. Porque o reino ele não é movido por espetáculo. Em alguns momentos, o milagre ele é feito diante da multidão, assim como a mulher de fluxo. Mas em outros momentos, o silêncio nos ensina sobre obediência. E há milagres que crescem melhor no secreto. Eu preguei isso no encontro, na imersão Asas de segunda-feira dessa semana. Lucas ele traz vários pontos aonde Deus pede para que não conte para ninguém, aonde Jesus deixa muito claro, não fale, não conte a ninguém, conte somente ao sumo sacerdote. Agora ele fala de novo no capítulo 8. O que será que Jesus está querendo nos ensinar com o evangelho de Lucas? Fecha a tua boca. Me deixa trabalhar no secreto, em secreto, com você. E para fechar, para finalizar esse capítulo 8, numa síntese espiritual tremenda, neste capítulo nós podemos aprender e ver uma cidade que rejeita por medo, um homem que é enviado para testemunhar, uma família que é orientada a guardar silêncio, mesmo depois de tudo isso. Vemos uma mulher de fluxo que encontra Jesus no meio do caminho, o milagre, ele não estava indo fazer um milagre nela, mas ela encontrou. E olha o que ele fala para ela ali no meio do caminho: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Você pode encontrar Jesus no caminho, ele indo operar milagres em outro lugar, mas se você tiver fé, a tua fé pode te curar. O mesmo Jesus, direções diferentes em cada um desses pontos aqui nesse capítulo, porque contextos espirituais são diferentes. Jesus governa, quem fala, quando fala, onde permanece, quando se retira, o governo é todo dele. Amém? Essa é a palavra de Deus para hoje, e que você ore ao Senhor para pedir para Ele te dar discernimento, que horas que é hora de falar, o que Ele quer de você, para tirar o medo da sua cabeça, para que você não fique com medo quando Jesus entra na sua casa. Ele vai mudar o sistema da sua casa, os padrões, ele vai mudar, porque o processo de santificação transforma. Não há transformação sem mudança, mas não se preocupe, porque é Jesus
que está no controle de tudo. Amém? Um beijo, fique com Deus e amanhã eu volto aqui. Estarei nas redes sociais, contarei tudo o que foi vivido, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já fez, fará e continuar fazendo. Amém?